Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos ler do verso 28 ao verso 32. Diz a palavra do Senhor: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos por esta palavra. A palavra do Senhor é maravilhosa. A tua palavra é verdade. A tua palavra é alimento para a nossa alma. A tua palavra sustenta a nossa fé. Nós reconhecemos, Deus, que não podemos viver sem a tua palavra. E reconhecemos também que não temos condição de entendê-la se do alto não vier o entendimento, não vier a interpretação, não vier a unção. E nós contamos com a tua presença aqui agora, em nosso meio, nos revelando os mistérios mais profundos da tua palavra. Porque nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Abrimos nosso coração, abrimos nossa alma, abrimos nossos ouvidos e pedimos ao Senhor que fale conosco. E repreenda, Deus, toda interferência do maligno, toda perturbação, toda inquietação, toda incredulidade, toda dureza de coração, todo movimento contrário, ruído, manifestação. Pedimos que o Senhor repreenda em nome de Jesus e que somente a tua voz seja ouvida nesse momento, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Esse texto que nós lemos traz a promessa do derramamento do Espírito Santo na terra. É, de fato, uma das promessas mais maravilhosas que nós encontramos nas Escrituras. O profeta Joel, ele exerceu seu ministério por volta do ano 830 a.C. Ele provavelmente conheceu Elias e Eliseu. Ele profetizou em Jerusalém. O nome Joel significa o Senhor é Deus. E ele profetizou no meio de um contexto muito complicado. O povo estava vivendo uma situação de completa calamidade. A nação havia sido devastada com uma praga de gafanhotos. Se você voltar sua Bíblia aí no capítulo 1, no versículo 4, o povo foi assolado por 4 tipos de gafanhoto. Aqui diz o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. O povo então se calou em sinal de tristeza, tudo secou, o campo não produzia. Diz o verso 5 que até os bêbados lamentavam, porque as vides foram também assoladas pelo gafanhoto. Então não tinha uva, não tinha como fazer bebida, não tinha que beber, até os bêbados estavam lamentando. Uma situação de completa calamidade. E é nesse contexto de calamidade que acontece a promessa do derramar do Espírito Santo. É sobre essa promessa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós sabemos que vivemos dias de intensa calamidade. Calamidade social, calamidade moral, calamidade espiritual, calamidade familiar, calamidade econômica. A gente não sabe mais como lidar com as situações, com as pessoas, com as coisas. As coisas mudam rapidamente. Vivemos tempo de caos. E a igreja certamente não fica imune a esse contexto de calamidade que nós estamos vivendo. Mas da mesma forma que em Joel, um povo assolado pelos gafanhotos, ele recebe uma promessa que ecoa por toda a história. Que mesmo em meio a toda essa calamidade, Deus haveria de derramar do seu Espírito e o contexto
na vida do seu povo iria mudar completamente. Porque mesmo quando há o caos, ainda há o Espírito. E nós podemos repetir sem medo de errar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Há momentos na nossa família que a gente diz, desinvestou, não vai ter mais jeito. Mas não podemos duvidar, Deus está no controle. De uma hora para outra, alguma coisa acontece, a situação se reverte, o milagre vem. Às vezes nosso ambiente de trabalho está vivendo um caos e diz, não vai dar, não vou aguentar isso aqui. E de uma hora para outra, vem um telefonema, chega um telegrama, vem a notícia, a coisa reverte. A igreja tem época que parece assim, gente, eu acho que vai ficar só eu. Problema do problema, e esse gente está ficando todo mundo doido, o que está acontecendo? E de repente, o Espírito Santo é derramado e aquilo que era caos volta a ser paz. Todos nós vivemos isso. Então nós não podemos desanimar. Mesmo em meio a toda a calamidade que nós vivemos, há a promessa de Deus de que o Espírito dele seria derramado e que as coisas mudariam na história do seu povo. A primeira coisa que nós queremos dizer sobre a promessa é que a promessa já se cumpriu. Vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 4 e depois vamos ler do verso 12 ao verso 21. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, o evento do Pentecostes é o cumprimento da profecia de Joel. Em Atos 1, 14 e 15 está escrito o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Aqueles 120 irmãos e irmãs que estavam reunidos no cenáculo não imaginavam que experimentariam naquele dia uma das maiores manifestações de Deus na história. O dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra para ficar, para encher os crentes. Da mesma forma que a segunda pessoa da Trindade, quando se manifestou, Jesus, ele se manifestou numa estrebaria, e foi posto para dormir numa manjedoura, no coxo, e o coral de anjos veio para cantar para meia dúzia de pastores que não entendiam nada de música, lá no meio do pasto das vigílias da noite. Agora a terceira pessoa da Trindade se manifesta também a 120 irmãos e irmãs trancados dentro de uma casa, sem saber o que vai acontecer, num contexto de calamidade.
Foi um derramamento mundial naquele cenáculo. Para 120 irmãos e irmãs, a maioria deles analfabeto de pai e mãe. O nosso Deus é muito simples. E o Espírito Santo, ele realmente é derramado em cima de pessoas simples. As coisas de Deus são muito simples, irmãos. Só que hoje em dia é neon para todo lado. É fumaça para todo lado. É som para todo lado. É imagem para todo lado. Nós estamos nos apartando da simplicidade e pureza que há em Cristo. Esses 120 irmãos não imaginavam, mas eles estavam experimentando a colheita do Espírito Santo, porque naquele dia se cumpriu a promessa de Joel. Quase 900 anos depois, aqueles irmãos perseguidos, maltratados, estavam recebendo sobre si o cumprimento da promessa de Deus. Os incrédulos sempre vão estranhar as manifestações do Espírito Santo. E isso não é novo, isso vem lá do Antigo Testamento. O livro de Samuel começa com uma mulher chamada Ana. E a situação espiritual do povo era tão ruim naquela época que Ana foi para a igreja e começou a orar e se chorar na presença de Deus. O próprio sacerdote mandou ela para casa porque ela estava bêbada. Mas se você abrir em 1 Samuel 3:1, vai dizer, naquele tempo, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então, quando alguém aparecia buscando a Deus de verdade, as pessoas escandalizavam. Manifestações do Espírito Santo para os incrédulos é sempre sinônimo de bebedice, de maluquice, de frisson, de frescura, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Mas aqueles irmãos simples que estavam ali, eles experimentaram o cumprimento da promessa de Deus. E quando os incrédulos disseram, eles estão bêbados, Pedro ficou de pé e disse, não tem ninguém bêbado aqui não. Isso que vocês estão vendo aí é o cumprimento da promessa de Joel. A segunda coisa que eu quero dizer para a igreja é o seguinte, a promessa é fundamental. O Pentecostes não é um evento na história do cristianismo. O Pentecostes, o cumprimento dessa promessa, é um dos pilares da igreja. Um evento único, histórico, que não se repete. O Espírito Santo foi derramado de uma vez por todas. Ele veio para ficar. Depois do Pentecostes não é mais aquele ministério visitativo do Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha, fazia a obra e voltava. Aí ele enchia Sansão, Sansão fazia proezas, aí o Espírito Santo ia embora, Sansão ia comemorar no prostíbulo. Ele enchia Saul, Saul profetizava no meio dos profetas, aí ele ia embora, Saul estava fazendo um monte de coisa errada. O Espírito Santo veio no Pentecostes para ficar. Hoje nós temos o Espírito Santo morando em nós, como cumprimento da promessa de Deus. Lucas 24, 44 a 49 diz assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa do meu Pai é exatamente a profecia de Joel no capítulo 2. Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês não vão a lugar nenhum, vocês não façam coisa alguma, enquanto não receberem a promessa do meu Pai. Depois em Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 5, diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera,
foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. No Evangelho de Lucas, ele diz que essa promessa é um revestimento de poder. Aqui em Atos, ele diz que essa promessa é um batismo com o Espírito Santo. Vocês não podem fazer nada na minha obra enquanto vocês não receberem sobre si esta promessa. Esta promessa é fundamental. Ninguém, do novo convertido ao pastor da igreja, ninguém está apto a fazer qualquer coisa no mundo espiritual, a não ser que tenha sobre si a promessa do Pai. Porque no mundo espiritual, onde a igreja milita, não há espaço para nenhuma arma, para nenhum recurso que não seja espiritual. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais, dominadores, poderes, autoridades no mundo espiritual. E quem é que vai lutar contra o espírito na força da carne? Em 1 Coríntios 2,13 diz que nós precisamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Como é que nós vamos lutar contra o inimigo mostrando um crucifixo, um sal grosso, água benta? Os seres espirituais vão rir da nossa cara, porque não há nenhum elemento material e físico que tenha poder para enfrentar o mundo espiritual. É por isso que nenhum ser humano sem o Espírito, ele está autorizado a fazer qualquer coisa para Deus. Em Atos 19, narra a história de 7 filhos de um sacerdote, chamado Seva. E eles foram expulsar um demônio. E eles disseram ao demônio assim: em nome do Jesus que Paulo prega, eu vos esconjuro. O demônio partiu para cima daqueles 7 meninos, arrancou a roupa dele, deu uma coça neles, e eles fugiram correndo pela rua desnudos. E o demônio disse assim: olha, eu sei quem é Jesus. Claro que sabe. Os demônios dizem também: eu sei quem é Paulo. Olha que informação, irmão. Nosso nome, o nome do crente está fichado lá no inferno. Quando o capeta diz eu sei quem é Paulo, ele sabe, e sabe mesmo, tá? Por bem e sabe por mal também. Ele sabe tudo que a gente faz, porque ele vive de rodear a terra e passear por ela. Então, a promessa é fundamental. Ninguém pode enfrentar o mundo espiritual a não ser que tenha recebido sobre si o cumprimento da promessa, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Terceira coisa, a promessa é para todos. Joel 2, 28, diz assim: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, filhos, filhas, ou seja, homens e mulheres, não tem diferença. Homem e mulher igualmente podem ser cheios do Espírito Santo. Não tem idade para servir a Deus. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Verso 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Não tem condição social. É que naquele tempo os escravos não eram nem contados como gente. Escravo era contado como coisa. Então ele disse: até sobre os escravos eu derramarei do meu Espírito. Engraçado que quando nós vamos para Atos, capítulo 2,
do verso 5 em diante, olha o que diz. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Deus não prometeu que derramaria sobre toda a carne, pois no dia do Pentecostes estavam ali representadas todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, toda a carne. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11. Porque não é pelos méritos da pessoa, é pela graça de Deus e pela fé. Essa experiência de ser cheio do Espírito é para todos, porque é um mandamento de Deus. Enchei-vos do Espírito. Se é um mandamento de Deus, é para todo mundo obedecer. Todos precisam ser cheios do Espírito. Lá em Lucas 11:13, Jesus diz assim: poxa, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Qualquer um de nós, se quisermos, podemos ser cheios do Espírito. Só que eu aprendi que ser cheio do Espírito não é a quantidade de Espírito que eu tenho dentro de mim. Deus não vai mandando pedacinhos de Espírito à medida que a gente vai buscando. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Ser cheio do Espírito é o tanto que o Espírito tem de nós. Quando eu recebo a Cristo, eu recebo o Espírito. Eu tenho duas opções. Eu posso me render completamente a Ele, ou então eu apago o Espírito na minha vida. E lá em 1 Tessalonicenses 5 está escrito: não apagueis o Espírito. Ser cheio do Espírito não é quanto do Espírito eu tenho. Ser cheio do Espírito é quanto o Espírito tem de mim. Nós podemos hoje render todas as áreas da nossa vida ao Espírito Santo. Mas enquanto tiver na nossa vida baús trancados à chave, que ninguém mexe, que ninguém vê e que nem Deus pode botar a mão, nós nunca vamos experimentar o melhor de Deus aqui nesse mundo. A promessa é para todos. Se você quiser, você pode ser cheio de Deus. Em quarto lugar, a promessa é atual. A promessa é para hoje. Olha o que está escrito em Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A Bíblia falando de nós aqui. Aqui Pedro, continuando o seu discurso no dia do Pentecostes, ele está dizendo: olha, a promessa não é só para os judeus. A promessa não é só para esses 120 que estavam na igreja hoje. A promessa é para vocês também. Ele estava falando com aqueles primeiros convertidos, 3.000 novos convertidos, depois que a promessa foi derramada. Pedro está dizendo: a promessa é para vocês também, que estão chegando agora. E a promessa é para aqueles que ainda estão lá longe, lá em Volta Redonda, que Deus ainda vai chamar. Essa promessa que foi feita por meio de Joel, ela atinge a nossa vida hoje ainda. O Espírito Santo, depois que ele foi derramado do Pentecostes, ele nunca mais voltou. Ele só vai voltar no dia do arrebatamento da igreja. Paulo vai dizer isso para nós em Tessalonicenses. Tanto que ele diz que o anticristo está só esperando que seja afastado aquele que o detém.
E aquele que o detém é o Espírito Santo. Quando a igreja subir, aí beleza, o Espírito Santo não vai ter nada a fazer mais na terra. Ele vai embora. Mas até o arrebatamento, o Espírito Santo veio do Pentecostes e está aqui. É a era da graça, é o tempo da igreja, é o tempo dos gentios. É o convite, quem quiser é vir. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Espírito Santo está no mundo. O Espírito Santo age no pecador? Age. Age convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que agiu na nossa vida lá fora e nos convenceu de que éramos pecadores e nos trouxe para o Evangelho. O Espírito Santo quer se manifestar na nossa vida e na nossa igreja. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo se alegra, se entristece. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo escolhe. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente tem a impressão que o Espírito Santo está sentado no banco. Quando eles resolveram enviar missionários, eles foram cair na bobagem de jejuar e orar. Sabe o que o Espírito Santo fez? Pegou o que tinha de melhor na igreja. Pegou Paulo e Barnabé. Isso aí traz um princípio para nós. Que Deus quer o melhor para missões. Nós não mandamos o resto para missões. Deus não quer como missionário aquele cara que não consegue nada na vida, então vai ser missionário. Deus quer os camaradas inteligentes, talentosos. Aquelas pessoas poderiam ser qualquer coisa na terra, mas eles escolhem ser missionários. O Espírito Santo tem vontade. E se a gente perguntar para ele, ele vai dizer quem é. Eu quero aquele ali, aquele ali, aquele ali. Lá em Atos 15 foram fazer uma assembleia de membros, né? E quando eles discutiram, no final a cartinha saiu assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que vocês observem isso. 4 coisinhas básicas. Então parecia que o Espírito Santo estava no banco, ele votava. Nós perdemos essa noção. O Espírito Santo, depois do Pentecoste, ele está aqui. A promessa é para hoje, é para você, é para seus filhos, é para a sua igreja, é para o seu ministério. Nada aconteceu na Bíblia depois do Pentecostes, por obra do Espírito Santo, que não possa acontecer na nossa igreja hoje. Nada aconteceu na vida dos crentes depois do Pentecostes, por obra do Espírito, que não possa acontecer na sua vida hoje. E por último, a promessa é condicional. Em Joel 2, de 12 a 18, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Aí quando a gente vira a página, no verso 28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois do quê? Depois do quebrantamento, depois do arrependimento, depois do choro, depois do jejum. Enquanto a gente não ficar com a cara vermelha por causa do pecado, nada acontece na nossa vida, nem na nossa igreja, irmãos. Joel diz: vamos proclamar uma consagração nacional.
Até as crianças que mamam vai jejuar. Como é que é isso, gente? Uma criança que mama jejuar. Até quem está em lua de mel vai jejuar. Pode para a lua de mel, sai o noivo da sua recâmara, a noiva, porque, gente, o gafanhoto está acabando com tudo. Então é melhor a gente chorar agora e consagrar agora, porque depois não vai ter jeito mais não. Calamidade total. Qual era a solução? Arrependimento, quebrantamento, conversão a Deus, choro. Chorem os sacerdotes. Oséias vai dizer, tal é o povo, tal é o sacerdote. Muito da pobreza espiritual da igreja é culpa dos pastores. Não tem como a gente fugir dessa responsabilidade. Porque a gente desvia o foco de Cristo, começa a pregar outras coisas. Os pastores também têm que se consagrar, chorar, saber que não são deuses, que não são infalíveis. Tem que pedir perdão, tem que reconhecer quando estão errados, tem que ouvir as ovelhas, tem que levar as ovelhas à consagração. Aí depois, nós poderemos experimentar o derramamento do Espírito. Nós queremos ser cheios do Espírito, principalmente aqueles dons que dão ibope, a saber, língua, profecia e cura. Todo mundo quer, mas chorar da presença de Deus ninguém está querendo. Jejuar ninguém está querendo. Rasgai o coração, não as vestes. A conversão tem que ser interior, não para os outros verem. Atos 2, 37 e 38 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois do arrependimento, aí você recebe o dom do Espírito Santo. Percebam que aqui já não é mais a promessa do Espírito Santo, é o dom, é a dádiva, é a bênção, porque a promessa já se cumpriu, agora mesmo. A promessa é condicional. Condicional a quê? Ao arrependimento, ao quebrantamento, à santidade. O Espírito é santo. Certamente ele não vai querer habitar numa casa imunda. Se nós queremos mais de Deus, se nós queremos ser cheios do Espírito, então nós precisamos nos arrepender, nos converter, assumir um compromisso real e verdadeiro com Cristo, aqui representado pelo batismo, e então nós poderemos receber o Espírito Santo como um dom. A promessa de Joel, então, se cumpre na minha vida. Em Atos, eles tinham que receber a Cristo e ficar esperando até o dia do Pentecostes, que era quando o Espírito Santo teria derramado. Hoje não precisa esperar mais nada. Você se converteu, você recebeu o dom do Espírito Santo. Agora, a conversão é a primeira experiência com o Espírito Santo. Não deve ser a única, muito menos ser a última. Nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos buscar experiências com o Espírito. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. Precisamos aprender a ler a agenda do Espírito, para que então possamos viver a vida cristã nesse mundo de modo inteiramente agradável a Deus. Lá em João 14, 16, 17 e 26, Jesus ratifica a promessa de Joel, quando ele diz: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai,
o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Deus fez a promessa por meio de Joel, Jesus ratificou a promessa, o Pentecoste cumpriu a promessa e nós hoje somos alvo dessa promessa. Qualquer um que quiser pode ser cheio do Espírito, basta rendermos tudo que temos e somos no altar dele. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé.